Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Todos os dias trazendo notícias sobre os fundos imobiliários. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o POR 11, né? Ou seja, Polo Recebíveis Imobiliários, né? No dia de hoje, né? Só para vocês certificarem, hoje dia 26, a sua cotação está R$ 89,25, né? Ou seja, você consegue comprar ele tranquilamente abaixo de R$ 90. Tem entregado um excelente dividendo de 13,74%, mas pouco se fala nele, né? Mais um excelente dividendo. Um outro ponto é que ele está abaixo do seu valor patrimonial. Então, por isso que a gente fica se perguntando por que se compra fundos imobiliários de papel tão caro quanto tem tantos outros fundos imobiliários de papéis que se encontram ainda barato, entregando um excelente dividendo. Então analise, pessoal, as coisas antes de comprar, certo? A liquidez dele já está se aproximando de 1 milhão, né? E uma boa valorização de 13,87, né? Ou seja, uma excelente valorização, né? Se você comprou ele lá por volta, né? Antes ali do mês de junho, né? Ou seja, os meses ali de maio e abril, certamente você conseguiu surfar, né? Essa subida que todos os fundos imobiliários, quase todos, né? Quase todos os fundos imobiliários sofreram por causa da subida do IFIX. Se o IFIX sobe, todo mundo sobe junto, até os fundos ruins também sobem, certo? Então ele subiu, teve uma valorização. Claro que se você comprou aqui neste período, você está com um dividendo bem maior, né? Você está com um dividendo em torno de 15% ou quem sabe até 16%, né? Ou seja, bem mais alto do que está aqui disponível, né? Então, pegou uma subida e novamente ele está começando a subir, né? Ele dá sinais de que vai subir. Se nós descermos aqui, né, ele é um fundo de papel, né, tem uma taxa de administração abaixo de 1%, que isso é muito bom. O número de cotistas ainda é baixo, tá? Agora que está se aproximando de 27 mil cotistas. Por quê? Porque durante um bom tempo este fundo ele ficou um pouco restrito, e agora que ele começou a se abrir. Por quê? Porque eu preciso lembrar que este é um fundo imobiliário bem antigo, pessoal. Inclusive, ele tem mais de 10 anos na bolsa. Vou mostrar aqui já já para vocês, certo? Só nos últimos tempos é que ele começou a se abrir para o público geral, certo? Do ponto de vista de cotas, 3 milhões, né? Ou seja, 3,7 milhões. Seu valor patrimonial por cota, R$ 97,84. Seu último rendimento, 98 centavos. E o que fez muitos não investirem nele no primeiro momento foi o valor patrimonial dele, né, que é menor do que meio milhão. Por quê? Porque o objetivo dele aqui é crescer, né? Então, ele tem um valor patrimonial baixo. Então, para você que está começando agora, né, a investir em fundos imobiliários, esse tipo de fundo imobiliário aqui não é indicado para você, certo? Então, você que está comprando fundos imobiliários agora, se você for comprar de papel, lembre-se de comprar abaixo do seu valor P sobre o VP, né? Ou seja, esteja abaixo de 1, que é o caso aqui dele, só que o valor patrimonial dele não está acima de 1 bilhão. Então, para você que está começando, não é interessante começar por esse. Você deve colocar ele aqui na sua carteira se você já tem outros fundos imobiliários, certo? Só chamando a atenção para você. Por quê?
O objetivo deste fundo, quando ele entra numa carteira, quando você já tem outras, é esperar que ele cresça, né? Ou seja, que ele faça novas emissões, que novos cotistas cheguem até este fundo e você, claro, vai crescer junto com este fundo, né? Crescer o seu rendimento, crescer o seu número de cotas, certo? Mas você que está começando agora, você tem que procurar fundos imobiliários de papel, o seu P sobre o VP abaixo de 1 e que ele tenha patrimônio superior a 1 bilhão, certo? Esse daqui é interessante para quem já está posicionado, certo? Já tem outros fundos, certo? Por que que ele é interessante para quem já está posicionado? Porque ele já está há mais de 10 anos na Bolsa de Valores, como vocês podem ver aqui, e ele nunca ficou vermelho, certo? Ou seja, ele sempre conseguiu manter a sua rentabilidade. Então, como vocês podem observar nesses gráficos, né, ele nunca deu prejuízo para quem comprou, né? Ou seja, sempre teve uma boa rentabilidade. O dividendo atual é de 13,74%, que é um dividendo excelente, e o dividendo dele médio dos últimos 5 anos, 16,87, ou seja, bem elevado, quase 17%. Ele é muito alto, certo? Então, nos últimos 2 anos aí ele tem entregado dividendos de forma regular, certo? Então, houve um período aqui que ele não pagou, né? E no ano de 2019 não era muita característica dele distribuir dividendos. Por quê? Porque durante um bom tempo ele ficou com um número de cotistas abaixo de 5 mil, ou seja, ele não estava aberto para o público geral, certo? Vamos dar uma olhadinha na carteira dele, né? Que eu acho que é o ponto mais interessante. É uma carteira meio a meio, certo? Então, ela é uma carteira segura, né? Porque ela nem é muito CDI, ou seja, Selic, e ela também não é muito IPCA, certo? Por quê? Quando você tem um fundo imobiliário onde ele tem maior exposição a Selic, como o KNCR11, você já retirou todo o potencial que ele podia dar. Por quê? Porque a Selic vem despencando, ou seja, tudo aquilo que você poderia extrair dele já foi. Então, por isso que hoje a bolsa está migrando para fundos que tenham maior exposição a IPCA. Por quê? Porque se espera-se que com a queda da Selic, quem vai disparar é o IPCA. Então, esse é o momento onde você vai pegar um fundo onde ele tem uma maior exposição ao IPCA, certo? Então, no caso aqui, ele é um fundo meio a meio, ou seja, ele fica em cima do muro. Por quê? Ele vai se beneficiar tanto quando a Selic subir, e ele vai se beneficiar também quando a inflação subir. Só que ele não consegue absorver todo o potencial de ambos os cenários. Por quê? Porque ele é meio a meio, ele é em cima do muro. Então, ele é um fundo muito estável, ele é um fundo muito seguro. Então, geralmente, numa carteira, fundo de papel, quando você já está mais tempo na Bolsa de Valores, trabalhando com fundo imobiliário, você vai ter fundos indexados majoritariamente ao CDI, fundos indexados majoritariamente ao IPCA, e você vai ter fundos meio a meio, que é para quê? Para em cada cenário você vai ter um fundo que vai ser beneficiado. Porque tem muita gente que vê o período de Selic alta e pega fundo só de Selic, como HGCR11, KNCR11. Quando a Selic cai, a sua rentabilidade vai para o buraco. Então, você precisa de fundos nos 3 cenários. Fundos indexados ao CDI, majoritariamente,
fundos indexados à inflação majoritariamente e fundos que sejam meio a meio, que é esse caso, né? Você não vai ter prejuízo com ele, porque ele ganha nos dois cenários. Só que ele não vai lhe dar toda a rentabilidade que poderia extrair num ambiente de alta da Selic e alta da inflação. Então, ele vai dar aquele dividendo ali. A carteira dele de CDI é de 4,81, né? Ou seja, consegue extrair um excelente dividendo, né? E o IPCA dele é IPCA mais 8. Como a inflação está 4,4, ele está entregando no outro lado, na carteira de inflação, está entregando aí uma taxa média de 12,4, que é excelente, levando em consideração a queda da Selic, certo? Ele tem uma parte de prefixado, né? Tem uma parte de IGPM na sua carteira, certo? Se nós formos olhar lá embaixo para os principais CRIs, né, a gente vai ter uma noção de que ele varia. Tem IPCA em 9, tem IPCA 8,25, tem IPCA em 6, ou seja, é uma carteira até bem equilibrada. O CDI dele pode ir a 5, o CDI dele pode ir a 4,7, o CDI dele, em alguns casos, vai a 6, né? Um CDI de 6, ele já é considerado um high yield, né? Ou seja, é um devedor high yield, ou seja, um devedor bem mais arriscado, certo? Se nós descermos aqui embaixo, ele tem fundos imobiliários? Tem, mas somente dois fundos imobiliários, que é o Canip e o OULG, né? Ou seja, o Canip de recebíveis, né? Se eu não estou me engano, e o OULG é de logística, se eu não me engano, acho que é de logística, né? Então, são geralmente esses dois fundos que ele possui, certo? Então, o POD 11 aí, um excelente fundo imobiliário, né? Para você que já está posicionado. Para você que está começando, é fundo imobiliário, seu P sobre o VP abaixo de 1 e patrimônio acima de 1 bilhão, certo? Por quê? Você está buscando segurança, começar ali, dar os primeiros passos, não quer ver a sua carteira no vermelho. Já o POD 11, né, ele é interessante estar na carteira quando você já está posicionado. Por quê? Porque ele tem um patrimônio menor do que meio milhão. Então, ele entra na carteira quando seu objetivo é ganhar com um crescimento, porque ele está entregando um bom dividendo, né? Entregando aí um bom dividendo de 13, né? Deixa eu só voltar aqui que eu estava esquecendo. Pegando dividendo, aí um excelente dividendo de 13,74, né? Livre de impostos, né? Então, um excelente dividendo e ele com certeza vai manter esse dividendo, uma vez que ele tem a outra metade da carteira IPCA mais 8. Se a inflação disparar, ele também vai ser beneficiado. Então, essa era a nossa dica de hoje, né, aqui na nossa comunidade, todos os dias trazendo notícias sobre os fundos imobiliários. Curte, comenta, compartilha e segue, né? Principalmente segue aí o nosso canal, que a nossa comunidade está crescendo todos os dias, trazendo notícias sobre fundos imobiliários. Se você quiser saber sobre qualquer outro fundo imobiliário, entra aí no nosso canal, que certamente vai ter um vídeo sobre algum fundo imobiliário que você está pesquisando. Um abração para todos vocês, uma excelente terça-feira para todos vocês e até o nosso próximo encontro.